o nosso socorro bem presente, os piores e melhores momentos da nossa vida. Queremos entregar esse dia, Senhor, em Tuas mãos, pedir que esse Teu maravilhoso Espírito Santo, nosso mentor, venha nos ajudar, nos dando entendimento, esclarecimento, sabedoria para praticar tudo que nós venhamos aprender nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém? Graças a Deus. Hoje vamos estar dando início à nossa nova revista, abençoada aqui. Vamos ler o texto, então. Quem pode ler esse texto aí da revista? Quem está aí na revista? Texto básico. O texto básico está em Efésios 4, de 1 ao 6. Ninguém com a voz de trovão. Essa manhã maravilhosa, essa manhã friazinha, uma chuvinha gostosa. Mas é o dia que o Senhor fez. Quem achou pode ler. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. O objetivo da nossa aula, dessa revista, desse primeiro tópico, é aprendermos, entendermos como nós devemos nos comportar mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Essa coisa a gente precisa estar alinhado. Então, nosso objetivo nessa manhã, nessa primeira aula que vamos estar falando, é entendermos como devemos alinhar a nossa fé, o nosso comportamento, com a palavra de Deus. Esse é o objetivo dessa primeira aula. E o tema da nossa aula é doutrina bíblica e ética cristã. E eu já quero começar fazendo perguntas. O que é a doutrina bíblica? O que é a doutrina bíblica? Muitas vozes. Calma aí, um de cada vez, O que é a doutrina bíblica? Pode falar, fala, irmão. A gente quer falar. Gente, não tem certo e errado, o que vocês sabem. É palavra? Alguém dá mais, tá vendo? É palavra de doutrina bíblica? Ensinamentos éticos e morais, olha aí. Alguém dá mais? Doutrina bíblica é isso que a Júlia falou. São ensinamentos, são princípios. É a palavra, de certa forma, mas está um pouco incompleto, só falar que é a palavra. Mas não é que não está errado, também. Mas é isso aí. Ensinamentos, princípios. No nosso caso, bíblico, que é a doutrina bíblica, é lógico, né? Então isso é a doutrina. E é óbvio que princípios e é igual a ensinamentos. Mas também temos a regra. Eu quero começar, antes de nós entrarmos propriamente dito na revista, nesse primeiro introdução aqui, fazer um fundamento para a gente entender realmente o que é a doutrina bíblica e ética, que é o propósito dessa nossa lição. Então a gente sabe que doutrina bíblica, como já foi falado, são ensinamentos ou princípios. E o princípio, ele vem primeiro e estabelece. Amém? O princípio, ele sempre vem primeiro e ele estabelece, como Jesus falou, né? Céus e terra passarão, mas as palavras, ou seja, os princípios, o ensinamento dele não vai passar. Amém? Sim. Mas só que também temos regra dentro dos princípios, porque uma coisa está dentro da outra. Por que regra? E a regra ela só foi feita, ela só existiu porque foram quebrados os princípios. Um exemplo. Lá Deus ele criou o mundo. Em quantos dias Deus criou o mundo? 6 dias. Essa água aqui é de hoje, não? É de onde? Mas está abençoada, né? Tal. Semana passada.
Criou em 7 dias, né? Ou melhor, 6 dias, e no 7º ele descansou. Então é o princípio original do quê? Do descanso e adoração. Esse é o princípio. Não é isso? Por isso que, para quem trabalha e tudo mais, sabe que tem um dia do descanso, né? Seja ele, no caso, no sábado, no domingo, na segunda, não importa. Mas foi estabelecido um princípio que é do descanso. Mas aí o homem, como sempre, foi passando o tempo, o homem foi quebrando esse princípio. E aí por isso, por quebrar esse princípio, então Deus teve que criar uma regra. E aí a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 20, qual a regra que ele criou? Bem, jovem? Tá. Então eu posso subir, eu sou jovem. Então, e aí ele cria então uma regra. Qual foi a regra em Gênesis, Êxodo 20? Ele criou os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos nós conhecemos que tem o quê? Esses 10 mandamentos. Não matarás, ele fala amarás o Senhor do seu Deus. E também dentro desses 10 mandamentos tem o quê? Guardar o sábado. Ou seja, por conta da quebra do princípio, criou-se uma regra, no caso, o sábado, para poder guardar o sábado. Amém? Dúvidas ou temos dívidas aí? Dúvidas? Ou dívidas? Graças a Deus, né? Que é com o Espírito Santo. Então, o princípio é o que vem primeiro, é original, e regra ela só foi criada porque os princípios foram quebrados. Mas o princípio sempre vai ser maior do que a regra. Nós guardamos a regra sábado, até porque estamos no outro contexto. No caso, é claro que nós precisamos descansar. Aí, independente, precisamos tirar esse dia para adorar o Senhor, sim, lembrar dele, desse dia maravilhoso, adorar, descansar, enfim. Mas o princípio ele sempre vai ser maior que a regra. Então vamos começar fazendo esse fundamento, né? A doutrina bíblica nós já aprendemos que são ensinamentos e princípios, regras. A regra só existiu porque o princípio foi quebrado, mas o princípio sempre vai ser maior do que a regra. Mas também dentro desse fundamento que eu quero estabelecer para a gente aqui nessa manhã, antes de a gente entrar na revista, ainda não entramos na revista, tá? Se não, a gente vai ainda adentrar na revista. Estou só fundamentando para a gente entender esse tema doutrina bíblica e ética cristã. Tem uma questão da moral ou da moralidade. Quantos sabem o que é moral ou moralidade aqui? Não tem certo e errado, o que cada um sabe. Amém? Quantos sabem aí pode dizer o que é a moral ou moralidade? Que aliás Deus sempre fala muito sobre isso. Moral basicamente são nossos valores. Moral, resumidamente, moral são nossos valores. O que são os valores? Valor é tudo aquilo que a gente tem como prioridade. Por exemplo, família é um valor, trabalho é um valor, segurança é um valor, liberdade é um valor. E é claro que cada um tem o seu valor, cada um tem uma prioridade. Um exemplo, tem gente que o valor dela, família no caso, é maior do que o valor chamado trabalho. Tanto é que se de repente você está no trabalho que está dando conflito com a sua família, está dando problema em casa, você automaticamente vai priorizar a sua família. Ou você vai sair desse trabalho, vai procurar um outro trabalho, porque o seu valor maior é o da família, está com a sua família, está com a sua prole. Amém? Dúvida ou dívida aí? Não temos dúvida, logo temos dívidas, amém? Então entendemos que o que é a doutrina bíblica, a regra e a moral, mas também agora precisamos entender o que é então ética cristã. Quem pode dizer o que é a ética cristã? Que está dentro do nosso tema para a gente entrar na nossa revista. Ética cristã, o que é ética cristã? O que é ética cristã, já? É o que você sabe, não tem um certo e errado. Tempo! Mas você saber, por exemplo, você fazer as coisas por amor de Deus, é ética cristã, é você
usar a Bíblia, né? Usar a Bíblia para o seu ensinamento, para você cumprir o ensinamento de Deus. Ética é você saber definir o que é de Deus e cumprir de Deus. Amém. É basicamente isso, mas está incompleto também, mas não está errado. Ética cristã nada mais é o que? É a prática dos princípios e dos ensinamentos. Se a doutrina bíblica são os ensinamentos / princípio, a ética cristã ela é a prática desses ensinamentos, desses princípios. Entende? Ética basicamente é isso. Sem querer filosofar, mas ética é praticar os ensinamentos, os princípios, ou seja, a doutrina bíblica. Amém? Ou seja, a ética ela vai trazer o intangível, porque princípios e ensinamento é uma coisa, né, intangível, é uma teoria. Logo, a ética cristã ela vai fazer que essa teoria se torne realidade nas nossas vidas. Um exemplo: você vai no médico, está com algum problema. O que o médico vai te diagnosticar, certo? E vai te passar o quê? Uma receita, um medicamento, uma receita aí, um papel, que é uma teoria. E o que você vai fazer por ética? Né? Ele vai falar de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, toma tal remédio, tantas gotas, assim, sabe? Você, por ética, você logo vai o quê? Vai cumprir aquilo para ter um resultado. Amém? Então, doutrina bíblica são ensinamentos, princípios, regras, elas foram estabelecidas porque foi quebrado o princípio. A moral são os nossos valores, que vai determinar o nosso comportamento. Lembra do exemplo do trabalho e família? Se o seu valor como família for maior que o trabalho, logo seu comportamento vai ser sair daquele trabalho porque está indo em conflito com o seu valor maior que a família. Amém? E a ética, como nós acabamos de ver aqui, nada mais é do que a prática desses ensinamentos. Dúvidas ou dívidas? Amém? Podemos seguir então? Amém? Então, fazendo esse fundamento, fundamentando tudo isso aqui para a gente entrar nesse tema agora da revista, propriamente dito, para a gente ter esse fundamento, para a gente entender de fato o que é o que, porque esse tema é muito importante, doutrina bíblica e ética cristã, que está basilar basicamente no comportamento. Para que possamos ter um comportamento conforme Cristo, baseado na doutrina bíblica. Então vamos lá, e o autor, é claro também, para ter uma diferenciação, existe a ética cristã e a ética não cristã também. No nosso caso, a nossa ética cristã é baseada na Bíblia, isso é óbvio. Mas também tem a ética não cristã, que é baseada nos valores, nos princípios do mundo. Eu dei o exemplo de valores, por exemplo. A ética não cristã ela é baseada muito também na questão da cultura, na questão do contexto, que por isso que a nossa ética cristã, nós seguimos a nossa ética cristã, os valores cristãos. Um exemplo, lá na Holanda, por exemplo, na Holanda, lá é liberada a maconha, né? Você chega lá e você pode fumar maconha e está tudo certo. Mas se nós temos os valores, nós sabemos que é errado, logo nós não vamos fazer, porque nós temos nossos valores, nossa ética cristã, nossa prática cristã. Amém? Dito isso, temos dúvida ou dívidas? Então vamos entrar então, depois de feito esse fundamento, a gente vai então entrar agora na introdução que o autor ele traz. Então ele diz assim, começando a nossa introdução. Estamos começando uma série de lições que focam nos assuntos mais importantes da vida cristã. O comportamento de pessoas salvas dentro e fora da igreja. O estudo ao qual nos propomos nesta revista é a ciência dos deveres do homem, que chamamos de ética. Ou seja, ele começa falando aqui que o que é ética? Ele dá uma resumida. Nós já entendemos o que é ética, né? O que é ética? Ética é a prática, certo? Ética é a prática do que? Das doutrinas, ensinamentos e princípios bíblicos. Amém? Estou sendo repetitivo porque Paulo mesmo fala em Filipenses 3:1
É bom ser repetitivo para a segurança de vós. A neurociência também fala que a repetição, a forma de repetir também é a forma de nós aprendermos, né? A ciência só vai apenas confirmar o que a Bíblia já diz, como Paulo fala em Filipenses 3:1. Então, ética é a ciência do comportamento humano. É isso que esse autor fala, que é o pastor João Arantes Costa, que ele que criou esse primeiro tema dessa revista. Aí ele segue, então vamos seguir. A missão dada por Deus ao homem para que este cumpra na terra é o tema central da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Pelo estudo da ética, descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos. E aí temos duas revelações aqui. Primeiro, que a ética é um estudo, que ele fala aqui da ciência dos deveres do homem. E segundo, através desse estudo nós descobrimos o quê? A nossa missão, o nosso propósito, o nosso chamado aqui na Terra. Conforme ele fala aqui, ou seja, através do estudo da ética nós descobrimos a nossa missão e propósito aqui na nossa terra, segundo o autor, né? Quantos lembram aqui, viram aquele filme do Homem-Aranha? Levanta a mão. Levanta a mão. Né? Lembra aquela parte que o tio Ben ele fala pro Peter, ele fala assim, quando estava morrendo, aquela questão assim, ó, com grandes poderes temos grandes responsabilidades. Ou seja, o que o autor está falando é que a gente não veio aqui nessa terra para passeio. Nós temos uma grande responsabilidade. Deus nos deu dons, nos deu talentos para um propósito, para uma missão aqui nessa terra. Lá em Efésios ele fala que nós fomos criados antes da fundação do mundo para boas obras. Em Efésios ainda ele fala dos dons ministeriais. Em 1 Coríntios também ele fala dos dons de profecia, né? Em Romanos 12 fala dos dons funcionais, quando fala da liberalidade, do dom da liderança, do dom do ensino. Então, como o autor está falando, nós não viemos para passeio aqui nessa terra. Nós temos um propósito e missão também aqui nessa terra. Amém? Dúvidas ou dívidas nesse primeiro parágrafo aqui nessa introdução? Então, só dar uma recapitulada para o pessoal que chegou agora. Nós já fizemos um fundamento aqui falando sobre esse tema doutrina bíblica e ética cristã. Vimos o que é a doutrina bíblica, que é o ensinamento dos princípios. Vimos que o que é ética. A ética é a prática desses ensinamentos. Vimos também sobre regras. A regra foi criada porque o princípio foi quebrado. Vimos a questão da moral, o que é moral, que são valores que vai direcionar a nossa conduta. Amém? E agora já demos essa introdução, falando sobre essa ética, que essa ética vai revelar qual é o nosso propósito aqui na Terra e como nós devemos nos andar, nos conduzir através desse propósito que Deus nos chamou para fazermos aqui nessa Terra. Aí vamos para o segundo parágrafo aqui da revista, então. Quem pode ler então esse segundo parágrafo da introdução? Parágrafo que você fala que é A doutrina bíblica. Eu acho que está igual a revista, né? Que é menos professor, não sei como é que deixa eu ver aqui, né? A doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, e andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Verso 4: andar de modo digno, e a ética, vocação a que foste chamado, e a doutrina. Pode continuar, mas... O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo, e a ética determina nosso comportamento.
comportamento de Cristo. Com base em nossa doutrina bíblica, formulamos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Vamos observar 3 aspectos. Amém. Vamos pegar um ponto aqui específico que ele está falando, para a gente entender um pouquinho esse ponto. Quantos lembram daquela música do Claudinho Bochecha? Avião sem asa. Quantos lembram aí? Amém? Vocês usam a música do mundo, né? Brincadeira, mas essa música faz parte da nossa infância, né? Que é muito legal, que ela fala avião sem asa, Claudinho sem bochecha, né? Mas o que mesmo queijo sem goiabada. Ou seja, o que o autor está falando aqui é que a doutrina bíblica, ela tem que andar com a ética cristã. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Não rola, é o avião sem asa. Porque se a doutrina bíblica ela não vier acompanhada da ética cristã, vai ser apenas conhecimento. E conhecimento é que nem água. Se a gente não utilizar, evapora. De igual forma, a ética cristã, se ela não estiver andando juntamente com a doutrina bíblica, vai gerar confusão. Amém? Ou seja, se a doutrina bíblica ela não estiver junto com a ética cristã, a gente entende que a doutrina bíblica é os ensinamentos da palavra e princípio da palavra de Deus. Enquanto que a ética, o que é a ética cristã? É o cumprimento, é a prática desses ensinamentos. Se a doutrina bíblica não tiver com a ética, é somente confusão, conhecimento com confusão. O contrário também é verdadeiro. A ética sem a doutrina bíblica, ela vai gerar confusão. Um exemplo. Imagina que o Josimar pega um táxi, ele entra no táxi, e aí, entra no táxi, o taxista logo fala assim, e aí Josimar, beleza? Pô, tá com a roupa bonita, legal, tá cheiroso, aquela coisa toda, né? E aí já liga o velocímetro do taxímetro lá. E aí ele pergunta, e aí, senhor Josimar, vamos para onde? Aí Josimar, eu não sei. E aí automaticamente ele vai dar uma volta na praia para poder fazer o dinheiro dele, pelo menos R$10, né? E ele fala, ó, Josimar, desce do meu carro porque eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer dinheiro, porque você está confuso, você não sabe para onde vai. Ou seja, a prática sem o conhecimento vai gerar confusão, e o contrário também é verdadeiro. É isso que o autor está falando aqui. A gente precisa, tanto que a doutrina bíblica e a ética cristã, eles precisam andar juntos. Não dá para desvincular uma coisa da outra, porque vai ser um conhecimento vazio e vai gerar confusão. É isso que ele acaba de falar aqui, conforme o pastor leu ali, que é uma coisa com a outra, como a música do Claudinho Bochecha, avião sem asa, Claudinho sem bochecha, né? Não é isso? Amém? Não é isso? Dúvidas ou dívidas aí? Fica firme. Fica na ética. Fica na ética. Amém? Aí agora ele vai falar então de 3 aspectos em relação a isso. Então nós vimos tudo. Pode falar, irmão. Vai querer dançar? Dancinha aqui? A doutrina bíblica, sabe que tinha a teologia sistemática, que é o estudo da doutrina. O que é a teologia sistemática? É os ramos teológicos, que é a astrologia, né, cristologia, tem a angiologia, então tudo que abrange essas áreas faz parte da doutrina, né? É o ensinamento teológico, né, que está na Bíblia, que ensina sobre todos os ramos teológicos. Então, a definição de doutrina bíblica geralmente é o estudo da teologia em geral. Amém. Muito bem colocado. Ampliou mais esse conhecimento, porque realmente a doutrina bíblica fala de muitos temas, inclusive Deus, Espírito Santo, anjo, demônio, e muitos temas que abrangem todas as áreas da nossa vida. São os ensinamentos, até porque a Bíblia ela tem a instrução, tem a história e revelação. Amém? Então a gente precisa entender isso para praticar. Por isso que esse é o primeiro tópico dessa primeira lição, doutrina bíblica e ética cristã, é como nós devemos nos conduzir dentro desses questionamentos, desses princípios, desses ensinamentos. Dúvidas ou dívidas
nós temos até agora? Então vamos entrar nesses aspectos que o autor agora ele fala, de observar 3 aspectos em relação a essas éticas, nessa prática aí da nossa questão, da nossa ética. Então ele fala de 3 aspectos. Primeiro, ética individual, a que trata do dever do homem para consigo mesmo. Depois, a ética social, a que trata do dever do homem para com o seu próximo. E, por último, a ética teísta, a que trata do dever do homem para com Deus. E se a gente observar, em Mateus 22, 36, o próprio autor já fala aqui na revista também, não precisa nem abrir, que ele fala: amarás o Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, como ao teu próximo, como a ti mesmo. É esse tripé do que ele acabou de falar sobre ética individual, ética social e ética teísta. Então vamos começar falando sobre a ética individual. Alguém pode ler? Primeiro, ética individual. Para o cumprimento da sua missão moral, é indispensável ao homem manter-se como servido com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. Por isso, o seu principal dever era a conservação dos próprios poderes. Paulo chama a atenção de Timóteo para esse fato, quando diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Desde o momento em que o homem reconhece sua missão e que, para cumpri-la, precisa de todos os dons naturais recebidos do Criador, ele tem de admitir que é primordialmente conservar tais poderes, pelos quais há de realizar sua tarefa neste mundo. Paulo, ao longo das epístolas, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais consigo, porquanto dele prudentemente, como andeis, não como mestres, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Eu gosto dessa palavra de Paulo, que ele fala: veja como andais, ou seja, veja como é que seu comportamento, porque os dias são maus. O autor ele começa falando, relembrando da introdução que nós vemos. Ele fala sobre a ética, sobre os princípios, sobre esse propósito de nós estarmos aqui. Nós não viemos a passeio nessa terra, viemos com propósito, por isso que Deus deu dons e talentos para esse propósito. Ele só está relembrando que nós vimos na introdução aqui da revista. E aí ele fala agora sobre essa questão da ética, lembrando que estamos agora falando da ética individual. Ele fala de 3 inimigos. Vamos continuar aqui lendo o próximo parágrafo. Ele diz: o ser humano ele precisa defender-se de 3 inimigos. 3 inimigos. Entre eles a morte, a doença e a pobreza. Lembrando que nós estamos falando da ética individual. Precisamos enfrentar corretamente esses 3 inimigos que procuram por todos os meios nos cercar e impedir que cumpramos a nossa missão a nós designada. O dever do homem para consigo prende-se à continuação da vida, à conservação da saúde e ao bem-estar sócio e econômico. Para o cristão, a ética individual começa com autocontrole. O que é o autocontrole? Nós entendemos que o autocontrole é o quê? O fruto do Espírito Santo, ou seja, o domínio próprio. E esse vai ser importante para a gente entendermos essa ética individual. Então vamos falar desses 3 inimigos que ele coloca aqui. O primeiro deles é a morte. Ele fala que esse é um inimigo, mas só que esse problema já foi resolvido. Amém? Esse problema já foi resolvido lá na cruz. Vamos lá abrir lá em Apocalipse 1:18. Outro abre Atos 2:24, só para a gente entender um pouquinho. Apocalipse 1:18, outro abre Atos 2:24. Quem achou pode ler. Apocalipse lá no finalzinho, o último livro da Bíblia, 1:18, Atos, já está no meio da Bíblia, 2:24. Atos depois dos Evangelhos.
Quem achou pode ler. Atos 2, 24. Amém? Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém. Então, tem muitos outros versículos que falam que esse problema em relação à morte já foi resolvido. E qual é o ponto principal aqui? Qual a nossa ética em relação a essa questão, esse problema que já foi resolvido? Né? Jesus, certa feita, numa grande batalha que ele teve, a maior batalha que teve aqui nessa terra, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o inimigo vira para ele e falou: joga-se daí, que aos seus anjos ele dará ordem para te conduzir, para te segurar lá embaixo. E aí Jesus, utilizando a ética, ele diz: mas também está escrito, não tentará o vosso Deus. A nossa ética em relação a essa problemática da morte é não tentar a Deus nesse sentido, né? Porque como nós tentamos a Deus nesse sentido? Quando nós não se comportamos em certos ambientes, ou em certos locais, em certas coisas que nós entramos, estamos tentando de certa forma a Deus nesse sentido. Precisamos ter essa ética, esse comportamento em relação a isso, porque esse problema da morte ele já foi vencido. Amém? Dúvidas aí? Esse primeiro problema que já foi resolvido? E como nós devemos se comportar em relação a isso? E não temer a morte, porque ela já foi um problema resolvido. E a gente não devemos vir a Deus porque eu vou morrer, eu vou para o inferno. Não, nós devemos ir a Cristo simplesmente porque nós amamos, e não porque tememos a morte. Amém? Dúvidas ou dívidas aí em relação a esse primeiro problema que já foi resolvido? Amém? Podemos seguir? Então, o segundo problema que nós temos, que o autor vai falar aqui, sobre esse problema individual, estamos falando da ética individual, amém? E aí ele fala agora desse segundo problema, que é a doença. Mas a doença também é um problema que já foi vencido por Jesus lá na cruz do Calvário. Lá em Isaías 53, diz assim: pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ou seja, já está estabelecido, já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu, já fomos curados. O problema da doença já foi resolvido. Amém? Mas é claro que é um fato. A doença, às vezes você pega um exame, é um fato. Amém? É um fato. Pega lá o diagnóstico, está com doença X, é um fato. Só que o fato, ele não se estabelece, ele pode mudar, diferente da fé. O fato, ele pode mudar, diferente da nossa fé. E é claro que a nossa fé, ela não vai negar o fato. Se você está com o diagnóstico, está ali escrito, é um fato, ponto final. Mas a fé, ela não vai negar isso. Mas ela vai negar o direito daquele fato estar no nosso corpo, porque pelas pisaduras dele, nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Amém? Essa fé, a doença, ela não pode estar no nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. E qual é a nossa ética cristã, a nossa prática em relação a essa questão de doenças? Como é a nossa prática? Como é a nossa conduta em relação a esse problema que o autor traz, que ele fala que é um dos problemas individuais do ser humano? São muitos os problemas. Como é que tem sido a nossa ética? Porque você tem dormido bem? Tem tomado água ou só Coca-Cola? Quantos processados você tem comido? O pessoal já está lembrando até na hora do almoço, já aquela Coca-Cola gelada, né, pastor? É uma ética, é um comportamento que a gente precisa ter. Vamos lembrar o que é ética? Ética é a prática, né, dos princípios das doutrinas. E como já foi falado, Deus tem todo um princípio em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta é, nós temos praticado, estamos tendo ética nessas áreas da nossa vida, ainda mais quando se fala na questão de doença, que é esse problema que ele está trazendo para a gente? Temos cuidado da nossa saúde, fazendo exercício físico, bebido água, dormindo bem, comido direito?
Esse é um inimigo, é um problema, uma ética individual. Precisamos ter esse comportamento que o autor traz aqui. Até porque nós estamos no templo do Espírito Santo. E só nós estamos aqui para cumprir o propósito do qual ele já até falou aqui, que todos nós temos propósito na terra. Nós precisamos desse corpo, precisamos de cuidar desse corpo. Você só está aqui por causa desse corpo. Depois que ele foi, você não vai cumprir mais seu propósito aqui nesta terra. Não tem isso de alma penada, né? O único espírito que está indevido aqui sem o corpo é o espírito da concorrência, de Satanás. Ele foi jogado aqui nesta terra. Jesus, quando ele veio legalmente no corpo humano. Ele se fez carne. Logo, nós precisamos entender e ter essa ética em relação ao templo do Espírito Santo. Precisamos nos alimentar bem. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Isso é ética cristã. Dúvida ou dívida até aqui? Se não temos dúvida, temos dívida. E aí agora ele fala do outro inimigo, que também já foi vencido. Ele fala da questão socioeconômica, ou seja, ele agora está falando de dinheiro. Lembrando que estamos falando ainda da ética individual. Vamos para as outras éticas ainda. Porque falar, não tá bom? Não tem só dívida, então. Agora ele está falando do outro problema. É claro que tem muitos outros problemas, muitos outros inimigos, já foi vencido. Agora está falando da questão socioeconômica, você está falando do my money, do faz-me rir, do dinheiro. E está falando essa problemática agora. Como é que está a nossa ética, nosso comportamento em relação às finanças? Por enquanto é uma pergunta retórica, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta para vocês. Mas vamos abrir lá em Romanos 13, 8, Romanos 13, 8. Uma vez que a doutrina bíblica são princípios de ensinamento, a ética cristã é a prática desses ensinamentos, desses princípios. Só para relembrar, como Paulo fala, é bom ser repetitivo, porque isso é segurança para vós. Quem achou pode ler Romanos 13, 8. Amém. A ninguém deve coisa alguma senão o amor. Lá em Provérbios 6 também, Salomão ele fala uma coisa interessante. Ele fala, não seja fiador de ninguém. Vamos abrir em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Pode continuar. Do 1 ao 6, tudo. Do 1 ao 5. Faça isso agora, meu filho, liberte-se a si mesmo, já que caiu em poder de seu amigo. Vá, humilhe-se e incomode-o. Não dê sono aos seus olhos, não dê descanso às suas pálpebras. Livre-se como a gazela da armadilha, o caçador, como pássaro preso pelo laço. Amém. Ele está falando da questão da problemática de nós sermos fiadores. Está falando de finanças. Aliás, o livro de Provérbios é um livro muito prático, né? A gente está falando de conduta cristã, de ética cristã. A ética cristã é igual a conduta, né? Como nós devemos comportar em relação a isso. E nessa questão de finanças, o livro de Provérbios tem muitos. É o maior livro de educação financeira. Eu me formei na questão de gestor financeiro e fiz minha pós em educação financeira com neurociência. E no outro dia eu estava até conversando com a Flávia sobre a questão do cartão de crédito, já deu uma estourada. E a gente precisa ter ética em relação a isso. Quando a gente se torna fiador, a gente não pode nem dar mais sono aos nossos olhos. Como o Salomão está falando aqui. Se nós temos lá nossas despesas fixas e despesas variáveis,
Já nossas despesas fixas, são as coisas essenciais para a nossa sobrevivência, ela já está ultrapassando, ou seja, se você ganha X, já está gastando Y, tem alguma coisa errada. Porque você não vai conseguir resolver as despesas variáveis, que não são coisas essenciais. Logo, você vai fazer o quê? Vai pedir dinheiro emprestado a quem? Ao tio Sam. Quem é o tio Sam? É o cartão de crédito e o cheque especial. E aí você não vai conseguir pagar, porque você vai entrar naquele circo do demônio, do diabo. E a pergunta é, isso é uma ética? É ético? É moral? Nós falamos no começo, né, quando eu coloquei a base do que é ética, o que é moral, o que é doutrina, né, vamos relembrar, porque é bom relembrar isso. Doutrina são princípios, são ensinamentos. Ética é a prática desses ensinamentos e valores, ou seja, a moral são os valores que vai seguir, que vai nos conduzir a nossa conduta e o nosso comportamento. Então cada um tem uns valores, mas um dos nossos valores como um todo universal é a obediência, né? É justiça, porque nós temos um Deus justo. Aliás, a base de Deus, como diz o salmista, é feita de justiça, logo precisamos ser justos também, coerente com o nosso comportamento, coerente com a nossa palavra. Então, logo se você gasta mais do que ganha, você pega com o tio Sam emprestado, só que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais pagar, e aí você não vai pagar mais o cartão de crédito, seu nome vai se sujar. É claro que quando se fala de dívida, existem muitas variáveis. Existe a questão de doença, existem muitas variáveis para uma pessoa se endividar. Mas nós precisamos ser éticos em relação a isso. Se não tem como comprar, não compre. Junte dinheiro, faça uma renda extra, faça alguma coisa, tenha equilíbrio. Porque isso é ético. Ainda mais nós somos representantes desse Deus. Nós somos representantes dele aqui nessa terra. E precisamos ter essa ética. Isso é ética cristã. Tem a ética não cristã que foi falado também. Qual é a ética não cristã? O Brasil deve, eu também vou dever. A gente trabalha nessa ética? Não, né? A nossa ética, a nossa moral, os nossos valores são outros, são valores, são princípios do reino. Nós somos testemunha dele, representantes dele aqui nessa terra. Então a gente precisamos andar conforme os princípios, os valores, a ética, a doutrina cristã moral. E aí o que Salomão está falando, e como o autor está trazendo, essa é uma ética individual que cada um de nós precisamos ter. Precisamos cuidar disso. Somente dessa parte econômica, financeira. Precisamos ser éticos. Tanto no nosso corpo quanto na nossa saúde, com esses problemas como tudo, precisamos ser éticos, ou seja, praticar o que a palavra vem nos ensinar. Temos dúvida, temos dívida, sentindo o clima, tipo assim, um pouco pesado, calma que tem solução para tudo. Falando isso aí, todo mundo devendo falando isso. Pode falar, Jara. Eu vou enriquecer um pouco esse assunto aí, que para a nossa compreensão, nós podemos considerar entender que a ética é tudo aquilo que nós falamos que tem um fundamento. Por exemplo, uma palavra, uma pregação, se não tiver, se for falado alguma coisa que você entenda e não tiver respaldo bíblico, então está fora de ética. Então tem que ter tudo que prova, que te dá garantia, te dá certeza, é ética. É a mesma coisa que você fala assim, você fala um negócio e fala assim, rapaz, isso aí não tem ética nenhuma, eu não acredito nisso não, entendeu? Então, a ética é a confirmação de algo que não traz dúvida às pessoas. Amém. E é claro, né, irmão? Ele traz esse problema, e claro que tem muitos outros problemas em relação a isso. Mas na grande questão, a gente precisa ser ético em todas as áreas da nossa vida. É claro que tem soluções para tudo isso, é só a gente se organizar, botar o dinheiro em lição, pedir perdão a Deus e pedir direção, que Ele sempre vai dar um caminho e soluções para isso, né? Se a própria morte Ele já venceu,
E a gente vai vencer juntamente com eles. Então esse é o primeiro ponto, a ética individual, esses 3 inimigos que ele fala. E aí ele chega aqui, então, ele fala do Salmo 37, ele fala assim, no Salmo 17 vamos encontrar os passos necessários desse autocontrole para o bem-estar de cada ser humano. Ou seja, ele está falando do autocontrole e do domínio próprio. E a gente lembra que domínio próprio, o que é o domínio próprio? O que é o domínio próprio? É o fruto do Espírito Santo. Está dentro de nós. O fruto do Espírito Santo, que é um dom, é um presente de Deus, está dentro de nós. E a gente precisa exercitar a alegria, estar alegre. E lembrando que o fruto do Espírito Santo é um dom. Se você tem um, você tem todos. Se você não tem um, você não tem nenhum deles. E é óbvio que nós temos. Nós só precisamos praticar. O amor, a alegria, o domínio próprio. Eu sei que não é fácil, mas é uma questão de quê? De conduta, de prática, de ética. É pedir ao Senhor e ir praticando, principalmente esse domínio próprio. Ele conclui dizendo aqui: a ética individual começa com o domínio próprio ou autocontrole, isto é, começa de dentro para fora. E ele fala do Salmo 37, onde vão encontrar passos necessários desse domínio próprio para o bem-estar de cada ser humano. Para nós termos esse bem-estar, precisamos exercer, sobretudo, esse domínio próprio. Ele fala, ele começa a elencar aqui algumas coisas: confiar no Senhor, agradar-te ao Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, descansar no Senhor, não te irriteis, deixe a ira, abandonar o furor, não te impacientes. A falta do domínio próprio ao controle acabará mal. E ele conclui: a conservação própria é, portanto, absolutamente indispensável a uma pessoa. Os vícios, cigarro, bebida, droga, sexo, jogatina, tão comuns entre o povo do mundo, são condenados entre os cristãos. É o que nós já falamos desde a introdução. A ética cristã, a doutrina bíblica, toda essa relação aqui. Agora a gente vai passar... Eita, hora boa mesmo, né? Vamos passar agora para a ética social. Entendemos aí o que é ética individual? Amém? Ética individual? Ética individual, resumindo, tudo que nós falamos aqui, né, é o domínio próprio. Pensa em ética individual como o quê? Domínio próprio. Em tudo que você for fazer na sua vida, seja na saúde, seja na finança, seja no relacionamento, qualquer área da tua vida, pensa no domínio próprio. E obviamente, né, na questão da doutrina bíblica e ética cristã. Amém? Temos dúvida até aqui ou somente dívidas? E agora vamos então, ética social. Quem pode ler ética social? A ética social trata dos deveres gerais do homem para o próximo. O mesmo dever que o homem tem para consigo, tem para com o seu semelhante, visto que a existência continua da pessoa que lhe é absolutamente indispensável no cumprimento da sua missão moral. O grande dever do homem para com o próximo é procurar, em todos os meios lícitos, conservar-lhe o ser com todos os seus direitos. O nosso próximo tem direito à conservação da vida, tem direito ao exercício livre dos seus poderes, tem direito ao governo dos seus bens, tem direito à verdade em todas as suas relações e, finalmente, tem direito ao acolhimento por um irmão. Amém. Então o autor ele começa a trazer aqui a introdução do que é uma ética social. A ética social nada mais é do que esse relacionamento agora não mais intra. Enquanto a ética individual é uma coisa particular, em nós mesmos, de nós para nós mesmos, a ética social já é agora ao convívio social de fato. Até porque nós não somos uma ilha, vivemos em comunidades. Então a gente precisa da doutrina bíblica, precisamos da ética cristã, precisamos também dos valores, que já entendemos que são valores, para então viver, né, nessa sociedade. E ele começa nessa introdução, o respeito em relação ao nosso próximo. Continuando, ele fala: os fariseus perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo
como a ti mesmo. O primeiro mandamento trata da ética teísta, que é o tema da terceira divisão dessa lição. E o segundo mandamento trata da ética social, amar o próximo como a nós mesmos. É o que nós falamos no começo, sobre esse primeiro tópico que ele falou, sobre a ética individual, sobre a ética social e a ética teísta. Está baseado nesse versículo de Mateus aqui. Amarás a Deus sobre todas as coisas, ética teísta. Amarás o teu próximo, ética social. Como a nós mesmos, ética individual. Já passamos para a ética individual, estamos falando da ética social. E é um grande desafio. Mas a grande chave para nós termos uma ética social, como diz a Bíblia, a palavra-chave, a regra de ouro, como Jesus falou, que é aquilo que os homens te façam, o quê? Bem, faço para mim, gosto também. Passar e gosto também. Se eu quero que Josimar me trate bem, o que eu tenho que fazer primeiro? Tratá-lo mal. Sim? Amém? Tratá-lo bem. Independente se eu gosto dele ou não. E é claro que não é fácil na sociedade que nós vivemos. Mas é o quê? É um princípio. O princípio ele vem primeiro e foi estabelecido. E é um princípio bíblico. Nós, logo, por ética cristã, nós precisamos praticar esse princípio bíblico. Né? Ética cristã é a prática dos princípios, da doutrina bíblica. Então essa é a grande princípio, a grande chave de ouro. Tratar o outro como nós gostaríamos que nós tratássemos. Independente se eu gosto de A ou B, eu preciso tratá-lo. Até porque vamos lembrar dos fundamentos que nós colocamos no começo, sobre a moral, que é igual a valores. Cada um tem valores. E eu acredito que todos nós temos um valor comum. E qual é o valor comum? O respeito. Independente se ele é da esquerda, se ele é da direita, se ele é flamenguista, botafoguense, eu preciso ter o quê? O valor, a moral, o quê? O respeito. Independente se ele bate um tambor, se ele bota um pano na cabeça, se ele de A ou B ou C, não importa. Como ética cristã, nós precisamos ter essa moral, ou seja, valor, que é o respeito. Respeitar a opinião, e assim a gente vai conseguir ter um bom convívio. De igual forma, vai ser muito complicado o convívio. E aí a gente não vai estar cumprindo o mandamento. Amém? Temos dúvida? Vamos ficar com a dívida. Amém? Continuando, vemos como Paulo coloca o assunto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E Paulo também traz um outro princípio muito interessante, que a gente tem um pouco de mania de querer ser superior aos outros, né? Quem nunca? Não, que eu faço uma massa melhor do que o meu irmão, a minha pizza é a melhor do mundo. Quem nunca? Né? Que principalmente nas mulheres não acontece não, né, irmão? Uma fala assim, não, eu fiz uma pizza assim, não, mas a minha pizza, essa é melhor do que eu. É assim não, né? Isso acontece em outros locais. Né? Ou alguém traz um assunto e fala, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu faço melhor. E o que Paulo está fazendo é que nós não devemos colocar, por mais que nós devemos saber, dominamos o assunto, mas precisamos ser humildes, para podermos ter esse bom relacionamento com o nosso irmão. É esse princípio que Paulo está trazendo aqui. O princípio é uma doutrina bíblica, amém? Ética cristã é a prática desse princípio. Estou sendo repetitivo para maxificar isso. Ética cristã é a prática dos comportamentos, amém? Valores são coisas que vão conduzir o nosso comportamento, amém? Continuando. E aí ele fala então, Jesus coloca no segundo mandamento o amor como fundamento da ética social. Ninguém consegue conviver bem com o próximo se ele é desprovido do sentimento de amor. No famoso capítulo do amor, Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana,
não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, como definido nessa passagem bíblica, nada tem a ver com sentimentos ternos e calorosos de afeição. O amor ético não se expressa nas palavras eros ou philos, e sim na palavra ágape, amor incondicional. A segunda milha da ética social diz o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como bem. Então, ele faz um grande resumo, ele pega todo esses princípios para que possamos viver bem em sociedade, viver bem um com o outro. E o princípio principal dentre todos eles, do qual nós falamos, é o amor. Esse é o princípio que precisa estabelecer, que precisa nortear a nossa conduta aqui na Terra e como sociedade. Como eu falei, eu não preciso gostar de A, de B ou C, mas como princípio, que é uma coisa que vem primeira, estabelece e não passa, e por ter ética cristã eu preciso praticar esse princípio, e porque eu tenho um valor como amor de forma universal, eu pratico ele, e não preciso gostar, mas eu preciso amar. Como valor eu preciso respeitar. E aí o próprio Paulo ele fala sobre isso, que nós temos alguns amores, no grego que ele falou aqui do philos, do ero, que é um amor entre marido e mulher, o philos entre amizades. Nós todos temos esses sentimentos, só que esses amores são sentimentos, e cada um tem um sentimento. Para mim, ter uma amizade com o Josimar, inclusive eu faço parte do PG, toda vez que estamos naquele PG tem aquela comida santa, abençoada, oh glória. Mas temos uma certa afinidade. De repente eu tenho uma afinidade com alguns, até porque estou chegando agora, não é isso? Mas nem por isso eu não deixo de amar. Ou outros que eu nem conheço, preciso amar de igual forma para poder ter bem em sociedade. Amém? Dúvida ou dívida até aqui? Vamos ficar na dívida ou vamos ficar na dúvida? Agora vamos para a ética teísta. Falamos da ética individual, falamos da ética social, alguns princípios. Ética teísta. A ética teísta trata da aplicação dos princípios da lei moral. Já entendemos o que é lei moral, amém? Ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Quando observamos a paixão de Cristo, deparamos-nos com duas hastes de madeiras cruzadas. A haste vertical representa a relação de Deus com o homem, e a haste horizontal representa a relação do homem com o próximo. A haste vertical é a ética teísta, os nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos podem ser colocados nessa dimensão. Os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus, ética teísta. Os 6 mandamentos seguintes tratam dos deveres para com nós mesmos e também para com o próximo. Ética individual e ética social. Ou seja, ele está falando a mesma coisa que nós já estamos falando desde o começo da revista. Sobre a ética individual, a ética social e a ética teísta, que está baseada aqui nesse princípio de Mateus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com o teu entendimento, com a tua alma, o teu próximo como a ti mesmo. Ele usa esse modelo, nessa figura como a cruz, que é o vertical horizontal, falando desse relacionamento tanto com o próximo como com o próprio Deus. E ele continua: a ética teísta consiste na devoção do homem todo, de tudo quanto que ele é e possui, a Deus, de todos os seus deveres que o homem tem para com Deus. A devoção é o mais elevado, o mais nobre de todos os seus sentimentos. Quando Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, fala do culto racional, ele está falando do homem total em devoção a Deus. A devoção suprema do corpo, intelecto, coração e vontade. Ele coloca um tópico aqui importante, porque esse ponto dessa ética teísta, ela é o mais importante, não que as outras não sejam importantes,
Mas quando nós temos essa devoção, quando nós temos essa entrega verdadeiramente com Deus, as outras ficam muito mais fáceis. Porque quando nós amamos de fato a Deus, vai ficar muito mais fácil amar o nosso próximo. E aí vai ficar muito mais fácil ainda amar nós mesmos, porque nós somos filhos dele. Entende? Quando nós nos aproximamos demais de Deus, entendemos o caráter dele, entendemos o propósito dele, entendemos a misericórdia dele, vai ficar muito fácil esse relacionamento social individual. Porque se a gente olhar os 10 mandamentos, e aí Jesus ele cumpre todos esses 10 mandamentos, ele resume para a gente, porque nós não ia conseguir, fica mais fácil. Porque se eu amo a Deus, sou apaixonado por Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, da onde Ele me tirou, onde Ele me colocou, como Ele me salvou, eu não tenho como não amar o meu irmão, eu não tenho como não praticar esses princípios que Ele estabeleceu. Ele traz esse ponto muito importante, porque a grande chave é essa. Se nós nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais a Deus, a gente vai entender mais esses mistérios dele, então vai ficar muito mais fácil a nossa jornada, o nosso comportamento aqui nessa terra. Seja para nós mesmos, como seres individuais, bem como para a sociedade como um todo. Nós somos igreja, somos um corpo aqui, cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito. Nem outros são mais sofredores que torcem para o time X, outros são vencedores que torcem para o time A, não é mesmo? Está rindo por quê? Mas amém? Fica muito mais fácil essa nossa jornada e a prática dessa ética cristã, dos princípios bíblicos. E aí ele, para concluir, ele fala: a nossa relação com Deus é a relação chave da nossa vida, ou seja, é o grande chave, é o grande santo grau, né, que todos procuram, é relacionamento com Deus. Por isso que dessa relação depende de todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação também será em todas as outras que trata a ética, ou seja, o comportamento. O único meio pelo qual podemos cumprir os deveres em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, é o exercício da fidelidade no cumprimento dos deveres para com Deus. Por isso dizemos que a ética teísta parte da devoção do homem a Deus. Isto é uma entrega total, plena e irreversível da vida ao Senhor. Jesus disse à multidão, juntamente com seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Ele conclui dizendo, tendo visto aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências, cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. Lembrando que nós seguimos a ética cristã. Existem outras éticas, existem outras moralidades, mas seguimos o que? A doutrina bíblica, bem como a ética cristã. O cristianismo, como segmento da grande sociedade universal, tem o seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada, nosso manual. Mas lembrando, esse manual, ele nada serve se você não tiver a ética. É nessa visão que Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A cada momento temos de tomar decisões com implicações pessoais, sociais e teístas. Temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre os nosso Deus. E ele conclui com algumas perguntas e reflexões. Mas as reflexões, para resumir, graças a Deus que estou acabando dando horário, para resumir, a gente tem essa reflexão. Como Paulo fala: veja bem como vocês têm se comportado, como nós temos andado nesse mundo. Lembrando que nós temos dons, talentos, temos um propósito, uma missão nessa terra. E conforme a doutrina bíblica, ou seja, os princípios bíblicos, nós precisamos praticá-los com uma boa conduta a partir dos valores, da moral que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então nós temos que fazer essa pergunta a cada dia para o próprio Deus: será que eu estou me conduzindo bem aqui nessa terra, cumprindo esse propósito pelo qual o Senhor estabeleceu, através dos dons e talentos que o Senhor tem me dado? É só uma reflexão para cada um. Soberano eterno Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nós já estamos alegres,
Vamos regozijar mais ainda, porque essa palavra foi ministrada em nossos corações. Toma agora esse culto que nós vamos celebrar a sua presença, a sua palavra, os seus princípios. Nós queremos aprender muito mais de Ti. E queremos Te dar a honra e a glória em nome de Jesus. Amém.